Do 161º dia. Isaías 16. O desespero dos moabitas. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no monte de Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido, mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar, todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quireres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibna, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria, como as cordas de uma lira. O meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quireres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder, e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Isaías 17. Deus castigará a Síria e Israel. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade, ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas, e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, o país ficará parecido com um campo, depois que todo o trigo for colhido, ou como o vale dos gigantes, depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida,
ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador, a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Azerá, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do que seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, assim ainda não haverá colheitas nos campos, quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura, a derrota dos inimigos. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso o que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. 2 Coríntios 2. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois, se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas, porém não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. O perdão para o arrependido. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora, vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso, peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. A preocupação de Paulo em Troade. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso, eu me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Vitória por meio de Cristo. Mas dou graças a Deus porque
unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como um cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo.